Fala galera, tudo bem? Bom, agora que a gente já sabe o que são determinantes e como calcular os determinantes, eu vou ensinar para vocês algumas propriedades dos determinantes. Isso muitas vezes ajuda a gente a calcular os determinantes e evita um monte de trabalho. Tudo bem? Eu vou começar por matrizes em que o determinante é zero. Só de bater o olho na matriz você já vai perceber que o determinante é zero. Quer ver como? Olha esses exemplos aqui. Eu tenho uma matriz onde uma fila inteira é nula, só tem elementos valendo zero. O determinante dessa matriz, lógico que vai ser zero. Olha só, já vou colocar aqui direto. Imagina que eu fosse calcular realmente o determinante, copiando as duas primeiras colunas aqui do lado. Você percebe que na hora que eu fosse fazer a multiplicação, tanto de um lado quanto do outro, ia dar tudo zero? Então é lógico que o determinante é zero. A gente sabe também que o determinante vai ser zero se a gente tiver duas filas iguais, duas linhas iguais ou duas colunas iguais também. Nesse caso eu tenho duas linhas iguais, né? Então o determinante é zero. O determinante da matriz B é zero. Essa é um pouquinho menos óbvia do que a anterior, mas grava isso. Sempre que duas linhas forem iguais, o determinante vai ser zero. Ok? Bom, vamos ver agora casos em que, mesmo fazendo alguma alteração na matriz, o determinante não vai mudar. Olha essas duas matrizes. Eu já vou calcular qual é o determinante das duas, tudo bem? O determinante dessa primeira aqui é menos 2. Quer ver? Vamos dar uma conferida. 1 vezes 4, 4, menos 2 vezes 3, 6, ou seja, 4 menos 6 dá menos 2. Tudo bem. O determinante dessa outra aqui seria um pouco mais complicado. Eu vou confiar que o determinante vale 6 mesmo, tá? Vamos conferir esses dois casos então. Quando a gente calcula a transposta de uma matriz, eu estou afirmando que o determinante não muda. Vamos dar uma conferida. Como que é a transposta da matriz? Na transposta a gente troca tudo que é linha por coluna e tudo que é coluna por linha. A matriz vai ficar desse jeito. Como é que vai ser o determinante dessa transposta? Vamos lá. 1 vezes 4, 4 e 3 vezes 2, 6. 4 menos 6. É menos 2. Então, realmente, o determinante não muda. E essa daqui, ó, se somarmos uma combinação linear de duas filas a uma terceira. Vou traduzir o que significa isso. Imagina que eu fosse criar uma nova matriz. Essa minha nova matriz tem a mesma primeira linha que essa matriz anterior, a mesma segunda linha, só que na terceira linha eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa terceira linha que eu tinha e vou somar as duas linhas anteriores. Então nesse 3 eu vou somar o 0 e o 1, vai virar 4. Nesse 4 eu vou somar esse 2 e esse 2, ele vai virar um 8. E esse 5 eu vou somar o 1 e o 1, ele vai virar um 7. O que eu estou afirmando aqui? Que o determinante dessa matriz transformada, que eu chamei de B, também vai ser 6. Você pode até conferir se você quiser. Então sempre que eu calculo a transposta da matriz, o determinante fica igual. E sempre que eu somo duas linhas de uma terceira, o determinante fica igual. Na verdade eu posso até somar o dobro da primeira linha, mais o triplo da segunda, somo tudo isso na terceira. Tudo bem, não tem problema. Sempre que eu faço esse tipo de operação, o determinante permanece igual. Tá bem? Agora eu vou mostrar um caso em que o determinante muda. Na verdade, alguns casos em que o determinante muda. Para isso eu vou precisar de uma matriz de exemplo para cada um desses casos. Eu vou usar a mesma matriz nos três. E já vou calcular qual é o determinante dessa matriz. Bom, realmente é 1 vezes 2, que dá 2. Menos 3 vezes 4, que é 12. Então é 2 menos 12 dá menos 10. Agora vamos ver o que cada um dos casos está dizendo. Se multiplicarmos uma fila por um escalar. Bom, vamos multiplicar uma fila aqui por um escalar. Vamos multiplicar a primeira fila por 3. Como é que vai ficar a nova matriz? Vai ficar 3, 9, e a segunda linha eu vou deixar igual. Qual que é o meu novo determinante? Vamos dar um nome para ela? Vou chamar de B, a matriz transformada. O determinante dela vai ser 3 vezes 2, 6. 6 menos 36. 6 menos 36 dá menos 30. Então o que aconteceu? Quando eu multiplico uma linha por um número, o determinante acaba sendo multiplicado por esse número. Percebeu? Foi multiplicado por 3. Entendeu? Multiplicar uma linha, multiplica o determinante. E se eu trocar duas filas de ordem? Vamos ver. A minha nova matriz, então, com filas trocadas, vai ter 4 e 2 em cima e 1 e 3 embaixo.
qual que vai ser o novo det? 4 vezes 3, 12, menos 2, dá 10. Ou seja, quando eu troco duas filas, eu acabo multiplicando o determinante por menos 1. Então, trocar duas linhas ou trocar duas colunas, multiplica o determinante por menos 1. Entendeu? Agora vamos ver o que acontece se eu multiplicar a matriz inteira por um escalar. Vamos multiplicar ela inteira por 3, vai? Vai ficar a matriz 3A. 3, 9, 12 e 6. Qual que vai ser o novo det da matriz? Det de 3A. 3 vezes 6, 18. 18 menos 108. Fica menos 90. O que aconteceu então com o determinante? Foi multiplicado por 9. Quando eu multiplico então a matriz por 3, se a matriz tiver duas linhas, é como se eu multiplicasse o determinante por 3 duas vezes. Se ela tivesse 3 linhas, seria como multiplicar por 3 vezes. É daí que vem essa fórmula. Multiplicar uma matriz inteira por um número, você acaba multiplicando ela por esse número várias vezes. Várias vezes eu quero dizer, o número de vezes depende do número de linhas que a matriz tem. Tudo bem? Agora mais duas coisinhas. Primeiro sobre o determinante do produto. Qual que é o determinante dessa primeira matriz A e o determinante dessa primeira matriz B? Acho que eu já deixei calculado aqui. Olha só. A matriz A é 1 vezes 3, 3, menos 0, 3. E a matriz B é 2 vezes 1, 2, menos 15, menos 13. E o produto AB? Qual que seria a matriz AB? Vamos tentar multiplicar rapidinho? Primeira linha, primeira coluna, dá 2. Primeira linha, segunda coluna, 5. Segunda linha, primeira coluna, vai dar 4 mais 9, 13. Segunda linha, segunda coluna, dá 10 mais 3, 13 também. E o meu novo det, o det de A vezes B, dá 26 menos 65, dá menos 39. Ou seja, dá justamente a multiplicação dos dois dets anteriores. Então, se você multiplica duas matrizes, a matriz resposta vai ter um determinante que é a multiplicação dos dois determinantes anteriores. Algo que até faz sentido, certo? E agora a gente vai ver o determinante da inversa. Esse determinante eu vou calcular agora mesmo, tá? O determinante da matriz A, 5 vezes 2 dá 10, menos 0. Então, o determinante de A é 10. Essa é a matriz inversa de A, que é bem difícil de calcular. Olha como ela ficou feinha. O determinante dela, vou escrever aqui primeiro. O determinante da inversa de A é essa multiplicação menos essa. A segunda aqui vai dar 0. A primeira multiplicação vai dar 1 décimo. Então, o determinante da matriz A deu 10 e o determinante da inversa de A deu 1 décimo. E isso sempre acontece. O determinante da inversa dá o inverso do determinante original. Se o determinante original tivesse dado 5, o da inversa seria 1 quinto. Se o determinante original fosse 3 sobre 2, o determinante da inversa seria 2 sobre 3. Tudo bem? Eu vou dar uma passada rapidinho em todas as propriedades, porque a gente viu várias. A gente começou então na primeira lousa vendo qual era o determinante, quando o determinante dava 0. A gente sabe que o determinante dá 0 se uma linha é nula ou se duas linhas são iguais. Tudo bem? São dois casos mais importantes. A gente sabe que o determinante não muda se a gente calcular a transposta da matriz, o determinante fica igual, ou se a gente pegar duas linhas e somar combinação linear dessas duas linhas numa terceira. Tudo bem? Tudo que eu estou falando para a linha vale para a coluna também, tá? A gente sabe que o determinante muda se a gente multiplica uma linha da matriz, aí o determinante também é multiplicado. Se a gente troca duas linhas de posição, aí a gente sabe que o determinante muda de sinal. E se a gente multiplica a matriz inteira por um número, aí o determinante é multiplicado pelo número várias vezes, depende de quantas linhas eu tenho. A gente sabe que duas matrizes, quando são multiplicadas, a matriz resultante tem um determinante, que é o produto dos determinantes originais. E a gente sabe que o determinante da inversa de uma matriz é o inverso do determinante original. Tudo bem? São essas propriedades, espero que te ajude. Um abraço.